Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Vamos estar falando sobre a ditadura militar no Brasil ainda. Iniciando hoje com a ditadura duradoura. O que seria essa ditadura duradoura? A gente sabe que a ditadura vem de generais, de militares e tudo mais, né? Só que também o Castelo Branco, ele sofria muitas pressões militares, né? Da parte da linha dura, do grupo, né? Linha dura. O que acabava acontecendo? Ele sofria essas pressões desse grupo para dar continuidade nessa ditadura, né? Para cada vez ela for uma ditadura mais rígida, mais cobrada, né? Dentro dos parâmetros que eles queriam. Já no ano de 1965, a União Democrática Nacional, ela sofreu uma surpresa, uma derrota em Minas Gerais e Guanabara, tá? Eles sofreram essa derrota, que eles fizeram o quê? Eleições nesse ano de 1965 e acabaram sofrendo uma derrota. Aonde, lembra que a Prof falou que JK sofreu um golpe e tudo mais, os militares? Então, onde os governadores eleitos eram da oposição de Getúlio, de Juscelino Kubitschek, tá? Então, essa linha dura, ela queria impedir esses opositores a assumir o poder, a chegar aonde eles queriam também estar, né? Aonde esses opositores também ameaçavam Castelo Branco, né? Se caso esse governo não atuasse repressivamente, tá? Então, foram criados novos atos institucionais, tá? Então, os resultados das urnas, eles foram respeitados. Então, Castelo Branco acabou respeitando esses atos, né? Do que a urna acabou sendo escolhido, né? Nesse período. Só que dia 27 de outubro de 1965, existiu um ato institucional número 2. Então, ele foi prolongado, esse ato. Mas o que seria esse ato? Ele seria a extinção, né? Extinguiu os partidos políticos e tornou indireta a eleição presidencial prevista no ano de 1965. Então, ele extinguiu os partidos políticos, não poderiam mais existir novos partidos políticos. Mas logo em seguida, depois desse ato institucional, surgiram dois partidos políticos, né, que eram os únicos com direitos à existência legal durante o Estado e tudo mais, durante o país, que seria a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, tá? Então seriam esses dois partidos políticos legalmente que poderiam estar existindo dentro do nosso país, tá? Os outros partidos que existiam nesse período da ditadura eram partidos ilegais, então não poderiam estar existindo. Então, no mesmo ano, no ano de 1966, a ditadura ela começou a se tornar muito mais forte, né? Aonde a União Nacional dos Estudantes, eles começaram a criar passeatas, manifestos contra a ditadura, porque eles viram que ela estava sendo muito forte já, ela estava tomando um poder muito grande dentro do país, tá? Então, esses estudantes exigiam, eles não queriam mais que a ditadura existisse. Então, começou a existir esses manifestos. No mesmo ano de 1966, Lacerda também criou um grupo, Frente Ampla, onde ele foi conversar com seus adversários, que seria Juscelino Kubitschek e João Goulart, nesse ano, para o quê? Para criar esse grupo Frente Ampla, que seria derrotar, né, tentar extinguir essa ditadura, né, desse período. Então, Frente Ampla, ele é um nome de tentativas de articulações
políticas, né? Que foi formado por Carlos Lacerda, JK e João Goulart. Só que o regime militar, no ano de 1968, declarou esse grupo como ilegal. E Lacerda acabou sendo preso e também cassado seus direitos políticos, tá? E no mesmo ano de 1966, existiu o Ato Institucional número 4, aonde eles chamaram deputados, senadores, para eleger um novo presidente da República. Então, para substituir Castelo Branco, aonde, com pressões militares, Arthur da Costa Silva assumiu o poder de 1967 até 1969, tá? Que foi o sucessor de Castelo Branco, aonde ele tinha a obrigação de criar uma nova lei para o país, uma nova constituição, para ser bem exata, para o país. Assim surgiu a Constituição de 1967. Essa Constituição de 1967 recebeu o nome de Lei da Segurança Nacional. Ela tinha uma doutrina como base, né, de segurança nacional, aonde ela foi desenvolvida por escolas superiores de guerra, aonde eles acreditavam que o país estava vivendo em uma guerra interna. Basicamente seria uma guerra política, tá? Que o país estava vivendo. Um grupo queria que continuava a ditadura, um outro grupo não queria que continuasse a ditadura do país, tá? Eram considerados crimes nesse período da ditadura nacional, nesse período da ditadura, o que eram considerados crimes seriam, né, ato contra essa ordem, então ato que fosse contra o que esses grupos colocavam em ordem, do que o grupo militar decidia, né, eram crimes. Então, com intenções ou incitações graves, ou declaração contrária do que o governo propunha, os indicadores eram julgados pelo tribunal militar sem direito de apelações, então eles não podiam se justificar, não poderiam fazer nada, e eles eram sujeitos a penas duríssimas, então eles eram sujeitos a vários tipos de penas que eram permitidas aqui dentro do Brasil nesse período, tá? Depois desse processo todo, também na década de 60, mais ou menos no ano de 1964, começou a cultura de contestação. Na década, então, de 60, a política ela estava invadindo a arte. Então, esses artistas viram que se eles juntassem a política dentro das suas obras teatrais, dentro das artes, eles viam que isso ia dar muito certo, que o pessoal iria gostar de assistir algo envolvido dentro da política, o que o país estava passando, né? Então, eles engajavam essa política, então esses autores acreditavam que essa arte, ela deveria explorar esses valores políticos, revelantes, a ser um instrumento também de defesa da democracia social, né? Da justiça social, da democracia e da justiça social. Então, os temas que eles procuravam abordar dentro das suas artes, dentro dos seus teatros, seriam camponeses sem terra, operários, favelados, problema da reforma agrária. Então, eles abordavam esses temas para suas artes, seus teatros, cinema e tudo mais. Falando em cinema, revolucionou uma forma de fazer filmes também, então cinema novo. Existia uma outra maneira de criar filmes também com o mesmo sistema de política, de tudo mais, só que de uma forma mais tecnológica, mais inovadora nesse período, ok? A música. Como a gente sabe, a música na ditadura militar, ela começou a ser uma expressão dos grupos, né? Principalmente desses grupos de estudantes. Ela começou a ser expressada por eles e tudo mais. Então, começou a existir uma nova geração de compositores, de cantores, né?
aonde eram organizados em festivais de MPB, em outros tipos de festivais. Eles eram apresentados na televisão, então eles eram gravados, filmados, apresentados ali. Então, além da velha guarda da música popular brasileira, do samba e da bossa nova, músicos que surgiram no ano de 1960. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo e Geraldo Vandré. Mas os cantores Geraldo Vandré, Edu Lobo e Taiguará fizeram um grande sucesso entre os opositores à ditadura militar, porque eles expressavam o que os opositores não queriam que acontecesse na ditadura. Então eles também não estavam a favor da ditadura, aproveitaram essa música e juntaram com seus protestos, né? Dentro com essas músicas, então eles acabaram utilizando as músicas para os protestos que ali existiam. Então, por isso que existiam muitos festivais de MPB, onde esses estudantes, como eu havia falado ali no início, juntaram essas músicas para fazer seus protestos para o fim da ditadura militar. Ali em diante, com esses tipos de música, algumas expressões musicais, elas começaram a ser ilegais, extintas pelo governo militar, porque eles viam que ela estava indo contra a opinião própria do governo, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês. Tchau!